Gostaria de agradecer a todos vós que estão aqui hoje e que vocês recebessem com carinho um abraço e o desejo de que possamos, nesta noite de hoje, falar um pouco sobre esse tema que eu escolhi e que é com muito gosto que venho cá estar convosco no vosso 20º aniversário. São 20 anos de trabalho e de reconhecimento à causa espírita, portanto, é com muita felicidade que mais uma vez volto a essa casa que faço como se fosse minha, é verdade. Bem, nós vamos tentar falar um pouco hoje, e é dia de festa, portanto, e vamos falar um pouco hoje sobre os estilos de vida ou a medicina, lifestyle medicine e saúde mental. Então, o que é isso? É a segunda vez que eu falo isso para um público espírita. E achei que isso era muito importante trazer para todos nós, porque o nosso estilo de vida, aquilo que, como nós vivemos na realidade, os nossos padrões de comportamento, os nossos padrões mentais, tudo aquilo que nós cultivamos no nosso dia a dia faz parte daquilo que hoje nós chamamos de medicina preventiva. Né? E antes de chegarmos à doença propriamente dita, os processos de desequilíbrio no corpo físico, a doutrina espírita nos diz que esse desequilíbrio inicia-se aonde? No nosso campo mental, no nosso campo espiritual. Então, nada mais pertinente do que falar, ainda estou falando baixo? Nada mais pertinente do que falar sobre os estilos de vida e a saúde mental. Portanto, a medicina dos estilos de vida, ou a medicina preventiva, como aqui vou vos dizer hoje, é um método de estudo, de ensino, que é valorizada mais ou menos, não é uma abordagem muito antiga, uma abordagem recente, né? E ela já é realizada em várias instituições muito renomadas, como a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ela é baseada em 6 pilares. Eu vou trazer aqui os 6 pilares. Eu disse ao Lucas, olha, essa palestra tem 60 slides, mas eu só vou passar um pilar, porque se nós fôssemos falar dos 6 pilares, nós passávamos aqui a noite inteira a falar sobre os estilos de vida, e nem vocês iriam aguentar, nem eu. Portanto, o que é que nós temos? Os 6 pilares. Então, quando nós falamos de medicina de estilos de vida, nós estamos a falar de como é que nós podemos promover a nossa saúde física e mental e prevenir as doenças, resumidamente. Então, o primeiro pilar é trabalhar o nosso corpo. O que é que significa o exercício físico, as práticas do desporto, como é que nós podemos manter o nosso corpo físico saudável. Então, esse é um primeiro pilar. O segundo pilar seriam as relações saudáveis. Como é que nós podemos manter, criar, cultivar as nossas relações interpessoais, seja no contexto familiar, seja no contexto social, seja no contexto do trabalho, de forma saudável, de maneira que... E aqui entra um leque de circunstâncias, de possibilidades, de situações que todos nós podemos aqui nos rever, né, no nosso dia a dia, os conflitos laborais, os conflitos familiares, os conflitos pessoais. Então, como é que nós podíamos trabalhar nisto nas nossas relações a fim de prevenir, ter saúde e prevenir a doença? E tudo isso é muito ligado, como nós podemos imaginar, à saúde mental. Né? Depois temos ali a redução do estresse. E eu resolvi hoje ficar só com aquele pilar e vou dizer depois por quê. Pronto, a redução do estresse, que seria, face a todos esses conflitos nas relações saudáveis, face a todos os outros problemas que nós temos no dia a dia, como nós podemos lidar com o nosso estresse. Porque o estresse faz parte do dia a dia, né? Faz parte da vida de todos nós aqui presentes. Né? O outro, o controle dos nossos comportamentos aditivos. Portanto, e ali entram todas as substâncias que causam adição, todos os nossos vícios, os vícios de substâncias e os vícios sem substâncias. Por exemplo, nós falamos ali do controle do tabaco, do controle do álcool, que são vícios mais físicos, não é? Mas também falamos dos vícios mais emocionais e falamos do vício de substâncias
que não sejam realmente lícitas ou ilícitas, não é, como a gente sabe, e nomeadamente também aquelas que hoje, os vícios sem substâncias, que são o jogo, de diversas formas, os jogos online, os jogos sem ser online, as raspadinhas, o sexo propriamente dito, enquanto vício e etc. Naquele outro pilar, nós temos a alimentação. Portanto, de que maneira é que nós poderíamos trabalhar melhor com a nossa alimentação, comer melhor, comer de uma forma mais saudável, e que relação isso teria com a medicina preventiva e, nomeadamente, com o cuidar do nosso corpo. Por fim, e aqui com um parâmetro muito importante, que eu chamaria atenção também, seria o nosso sono, ou o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, mas particularmente aqui tem o seu interesse a nossa vida do sono, ou seja, porque se nós formos pensar, 1/3 das nossas vidas, no mínimo, nós estamos dormindo. Não é? E nós sabemos a importância que isso tem para os espíritas. Por quê? Porque a gente sabe muitas vezes que, efetivamente, quando nós estamos descansando através do sono, nós temos o desprendimento espiritual, a nossa vida no plano espiritual também. Pronto, então a nossa qualidade do sono, o sono este que tem uma função extremamente reguladora das nossas emoções, um sono que tem uma função extremamente importante na regulação das nossas funções orgânicas. A propósito do sono, que era outro capítulo que me é muito querido, vamos lá dizer assim, por exemplo, nós sabemos aquele ditado comum que diz assim: eu não sei como resolver esse problema, mas eu vou dormir sobre o assunto. Né? Todos nós conhecemos esse ditado. E o que quer dizer isto? Que o sono tem uma função reguladora das nossas emoções, ou seja, tudo aquilo que tem um grande impacto emocional nas nossas vidas, durante o sono, nós conseguimos amenizar este impacto. Então é natural que quando nós temos uma boa noite de sono, depois nós consigamos olhar para um problema de uma forma mais fácil, menos emocional. Sem contar com N coisas, por exemplo, quem não tem bom sono, quem não dorme bem, tem mais propensão para algumas doenças, para quem dorme pouco ou não dorme o suficiente, acaba por baixar a sua imunidade. Por exemplo, quem dorme pouco também tem maior tendência para engordar. Aí toda a gente vai dizer, agora eu vou dormir mais. Né? É verdade, porque regula as hormonas que regulam o apetite. Né? Por exemplo, quem não dorme suficiente, habitualmente tem mais tendência à hipertensão. E aqui nós teríamos aqui um capítulo enorme sobre só o sono. Mas pronto, nós vamos falar sobre um desses pilares, mas eu gostaria de acrescentar um 7º pilar. Porque a medicina tradicional ou convencional, a medicina que é ensinada nas universidades, só falam de 6 pilares. E nós acrescentamos aqui um 7º pilar, que é o pilar da espiritualidade. Porque todos nós sabemos, temos essa consciência de que as pessoas que vivenciam a sua espiritualidade, que têm alguma ligação a algo, acreditam em algo, ou trabalham na vida para serem melhores, né, com o outro, e isso é espiritualidade na prática, vivem também de uma forma mais saudável, conseguem lidar com os problemas com um impacto completamente diferente das pessoas que não têm esse 7º pilar, que seria então o pilar da espiritualidade. Somos todos felizardos porque temos mais um pilar para trabalhar no sentido dos nossos estilos de vida, de estilos de vidas mais saudáveis e da prevenção das doenças, conhecendo este 7º pilar. Então, contextualizando os estilos de vida e contextualizando tudo isso que eu quero aqui dizer para vocês e dimensionando aqui a questão da espiritualidade também, nós sabemos que as doenças mentais, ou seja, todos esses pilares, quando não estão em harmonia, vão causar também um desequilíbrio emocional. Esse desequilíbrio emocional muitas vezes se traduz em doença mental ou perturbação mental. Não é? E esta é a relação de todos esses pilares que nós estamos aqui a falar com as doenças psiquiátricas, que são doenças da mente ou perturbações do nosso equilíbrio emocional, da nossa vivência mental, não é? Então, e sabemos nós que hoje em dia cerca de 30% dos indivíduos ao longo da sua vida vão ter um problema mental. Ou uma outra estatística interessante é 1/4 das pessoas, todo mundo, que é uma estatística muito grande relativamente à depressão, vão ter ou tiveram uma perturbação depressiva.
né? E será quase como eu já dei aqui esse exemplo, inclusive, entre 4 pessoas aqui, uma já teve uma depressão, ou está em depressão, ou vai ter uma depressão. Pronto, queremos aqui traduzir isso de uma forma mais prática. Pronto, e há uma necessidade grande de pensarmos sobre isto, reduzir o impacto crescente das doenças nas nossas vidas e no impacto nessa relação com a saúde mental, através dessa intervenção que são exatamente nos fatores de risco. Ou como é que nós podemos prevenir isto? Porque assim, quando nós sentimos o sintoma físico, nós corremos para o médico, né? Ou seja, quem tem dor de cabeça, ou quando a gente sente problemas intestinais, ou que o açúcar no sangue está aumentado, ou quando nós temos o sintoma, quando temos o sintoma é quando o nosso corpo está em alerta, já está a gritar, faça alguma coisa, não é? Ou seja, essa é a leitura, essa é a linguagem do sintoma. Ou seja, quando o sintoma aparece, é porque nós já estamos em desequilíbrio. Então, o que é que nós, espíritas, podemos fazer para antecipar o sintoma aparecer, não é? Porque é neste momento que as pessoas normalmente procuram um médico. É quando o sintoma já existe, quando a doença já está no nosso corpo físico, quando ela já existe na dimensão física. Mas antes dela surgir na dimensão física, ela já existe na dimensão espiritual. Ela já existe na nossa dimensão mental. Portanto, como é que nós podemos diminuir, então, este impacto que está ali de 30% de todos nós ao longo da nossa vida vamos ter um problema mental, não é? Ou seja, muitas doenças graves, como a esquizofrenia, a doença bipolar, e outras menos graves, ou seja, nós chamamos de doenças mentais graves, aquelas doenças que têm um grande impacto na vida do indivíduo, ou que mudam o desenvolver do indivíduo no seu ciclo de vida, né, causando um impacto em vários níveis, no nível social, pessoal, familiar, laboral. E, por exemplo, temos como o maior dos exemplos a esquizofrenia, a doença bipolar, pronto, a depressão major, porque a pessoa fica incapacitada de exercer as suas funções cognitivas de uma forma íntegra, né? Então, muitas dessas doenças estão associadas a estilos de vida desadequados, mas não são somente essas doenças graves, e que eu gostaria muito de chamar a atenção. Que quando falamos em doenças mentais graves, podíamos também falar das doenças mentais comuns. É assim que a Direção-Geral de Saúde divide em doenças mentais graves e doenças mentais comuns. E quais são as comuns? É a ansiedade, é o estresse, são as fobias. Portanto, isso é a doença mental comum. E comum aqui não quer lhe tirar a importância. Atenção, quando a gente fala em doenças mentais comuns, não é tirando a importância dessas doenças, é dizendo que elas são muito frequentes na nossa população. Então, por isso é que eu escolhi o pilar do estresse para falarmos hoje e para poder falarmos aqui, aprofundarmos um pouco como diminuir o impacto desse estresse que causa ansiedade, que causa fobia, que causa pânico e que é das perturbações mais comuns no nosso dia a dia entre todos nós. Então, quando nós falamos aquele 7º pilar, e aqui chamava a atenção mais uma vez para essa noção de espiritualidade, na Universidade da Pensilvânia, esse autor Koenig, que fez uma série de trabalhos também com Júlio Pérez no Brasil, acerca da espiritualidade, da religiosidade, ele vem nos trazer essa ideia, que os indivíduos com religiosidade profunda parecem viver a sua vida de uma forma mais saudável e com menos estresse. E quando nós falamos em religiosidade, não estamos falando só naquele sentido estrito da religiosidade, da pessoa que é crente em alguma coisa, mas aquela que tem o sentido mais amplo da espiritualidade. A religiosidade tem a ver, por exemplo, com cultos, com as pessoas, portanto, que acreditam em algo mais, e a espiritualidade tem um sentido mais amplo, mais de tentarmos buscar algo para além de nós e que eventualmente nos melhora a nossa qualidade de vida, diminuindo a nossa ansiedade, diminuindo nossos fatores de estresse. Nós sabemos que quando nós temos essa noção de espiritualidade, nós temos uma maior capacidade de resiliência. O que é resiliência? É um fenômeno físico que é aplicado, quando se aplica uma força a um metal, ele distorce, mas não quebra. Portanto, isso é sermos mais resilientes, mais capazes, mais capacitados em lidar
com as adversidades do dia a dia e, nomeadamente, com as nossas emoções negativas. Então, fazendo aqui um ponto da situação, nós poderíamos dizer assim: o estresse faz parte da vida de todos nós e, a um certo nível, é necessário que nós tenhamos algum estresse, alguma ansiedade, às vezes ansiedade antecipatória, às vezes de alguma situação, de algum acontecimento de vida, nos torna mais diligentes para responder a determinadas circunstâncias, não é? Devido a algumas situações que nós precisamos agir rapidamente ou agir com mais perspicácia, então um certo estresse é aceitável. Quando a base do estresse vai fazer, se o estresse vai fazer a base do nosso dia a dia, já passa a ser um fenômeno que nos causa maletas físicas e também mentais. Se nós pensarmos um bocadinho, se calhar tivemos aqui um pouco de estresse para chegar aqui hoje. Pensamos assim, vamos controlar o horário, isso causa um bocadinho de estresse, né? Vamos ver onde é que a gente vai estacionar, causa um bocadinho de estresse. Será que eu vou chegar lá e vou encontrar ainda um lugar para ficar sentado? Causa algum estresse. Tudo isso é um estresse relativamente saudável. Mas quando esse estresse passa a ser um problema, passa a ser um fenômeno de evitação social, passa a ser um fenômeno de isolamento pessoal, passa a ser problemático, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isto. Portanto, vamos aqui fazer um ponto da situação com o nosso momento atual, não é? Nós sabemos que depois da pandemia, a pandemia foi um fator de estresse para todos nós, não é? Até porque muitos de nós, não é o meu caso, tivemos que ir para casa, trabalhar das nossas casas, diminuímos o convívio social. Por outro lado, a própria pandemia não permitiu, por exemplo, este encontro, não é? Este encontro de pessoas, essa relação mais pessoal com as pessoas, mas também serviu no período pandêmico para as pessoas olharem um bocadinho mais para elas próprias, e foi um fenômeno interessante, porque as pessoas, quando estavam em casa, pensavam: se calhar eu nunca cozinhei, vou começar agora a cozinhar da forma mais saudável. Se calhar davam mais valor àquela questão de agora, aquilo que a gente não dá valor no dia a dia, de sair à rua e passear o cão e arejar e receber um ar fresco, não é? Que são estilos de vida saudáveis, é trazer a saúde e o bem-estar, a vivência do prazer em pequenas coisas, não é? Portanto, as pessoas começaram a exercitar um pouco mais esses pequenos prazeres da vida e valorizar esses pequenos prazeres da vida, que na realidade diminuem o nosso estresse, que na realidade nos dão prazer e que constroem a nossa felicidade. Porque se eu perguntar aqui a vocês o que é felicidade para cada um vai me dar uma resposta diferente. E a felicidade total existe, esse cara também não existe. Então a nossa vida é feita desses pequenos momentos, dos pequenos prazeres. E no período pandêmico nós ficamos muito tolhidos desses pequenos prazeres que diminuíram o estresse. Por isso os fenômenos da ansiedade cresceram bastante. Portanto, as perturbações da ansiedade cresceram em grande número nas pessoas, porque ficavam reclusas, porque não tinham convívio social, porque foram privadas desses pequenos momentos de prazer que tinham nas vossas vidas, nas nossas vidas, não é? Mas também levou a muitas pessoas a estarem mais atentas aos seus próprios sinais, aqueles tais sinais que eu preciso fazer qualquer coisa para me sentir um pouco melhor, apesar de estar reclusa em casa, sem poder ter o contato social ou familiar que desejavam, a partilha e etc, não é? Então, nós sabemos que quando nós trabalhamos com os estilos de vida, nós temos menos risco em ter muitas doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, obesidade, sem contar com um número de doenças aqui, como diabetes, são doenças metabólicas, e um número outro tanto de doenças que surgem da falta de equilíbrio exatamente entre o que é bem-estar na nossa vida, o que é fatores estressogênicos, ansiogênicos, não é? E que na realidade vão, de certa forma, causar desequilíbrio emocional e doença física. Então eu perguntaria aqui, se calhar uma pergunta para cada um de vós, não é? Aí, quais são os seus padrões de comportamento no meu dia a dia? O que é que eu poderia modificar para viver melhor? O que é que eu preciso mudar para viver melhor? Existe esse autor, que é o Rudiger Delk, portanto, que ele foi autor de um livro que se chama Doença como Caminho. E ele pergunta muitas vezes, o que é que eu preciso mudar?
Antes do sinal de alerta aparecer em forma de doença, não é? E, nomeadamente, por exemplo, isso serve para todas as doenças, não é? Por exemplo, se eu estou hipertenso, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha hipertensão? Quais são os padrões de comportamento que eu tenho que mudar? Alimentares, se calhar comer comidas menos salgadas. Se eu tenho colesterol alto, então o que é que eu tenho que fazer em termos de padrões de comportamento? Ter uma dieta mais saudável, né? E o que é que eu preciso mudar na minha atitude, no meu comportamento, para ter essa saúde, que é esse estado de equilíbrio. Então aqui a saúde é vista como um estado de equilíbrio mental, emocional, que se reflete como um equilíbrio também físico. Ele diz ainda que surge da boa administração da nossa energia vital, ou seja, porque quando nós estamos, por exemplo, muito estressados, quando nós estamos muito tensos ou muito preocupados, ou não sabendo regular emocionalmente as situações de vida que nos acontecem, não é? Portanto, a nossa energia vital também cai, nós nos sentimos mais cansados, sentimos com mais dificuldade em responder face às solicitações do dia a dia, né? Então, a doença surge do bloqueio das nossas emoções, ou seja, essas emoções que ficam em desequilíbrio, que tem a ver com a nossa capacidade de nos regular emocionalmente. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas com doenças mentais graves têm muita dificuldade na regulação emocional. O que é isso da regulação emocional? É a nossa capacidade de responder adequadamente aos estímulos que nos acontecem no nosso dia a dia. Viver na nossa vida, viver neste mundo, viver na época que nós vivemos e sempre, não é? Isso é transversal para todas as épocas, ou seja, exige de nós uma capacidade de adaptação, não é? Porque não há ninguém que não tenha problemas, não há família nenhuma que não tenha problemas, não é? O fato de estar vivo nos dá essa condição, portanto, faz parte da vida de todos nós. E saber regular a nossa emoção, saber regular como nós lidamos com os problemas, significa, que tem a ver com a nossa resiliência também, significa saúde emocional. Isso tem a ver com outro conceito que eu gostaria de trazer para aqui, que é o conceito de inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? Nós podemos ter, por exemplo, um excelente QI, sermos pessoas extraordinariamente inteligentes, não é? Cognitivamente, é um excelente profissional porque efetivamente tem ali uma inteligência cognitiva acima de 100, 110, 115 ou o que for, não é? Ou seja, mas ter pouca inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a nossa capacidade de responder a determinadas circunstâncias de forma adequada e que nos traga saúde e bem-estar. Portanto, quanto mais nós formos resilientes, maior a nossa inteligência emocional. Quanto maior a nossa inteligência emocional, melhor nós fazemos a nossa regulação emocional. E as pessoas que têm uma doença mental grave têm muita dificuldade de fazerem essa tal da regulação emocional. Ou vivem os problemas de uma forma muito estressante, ou tem muita emoção expressa, por exemplo, e quando, por exemplo, um exemplo, não é? Não sabem regular um bocadinho as respostas que dão em determinados contextos, dando respostas mais explosivas, mais descontextualizadas ou mais desadequadas. Então, o nosso comportamento visa o quê? Visa crescermos em inteligência emocional para melhor regularmos a nossa vida mental e evitarmos, assim, as doenças físicas. Dentro desse modelo espírita da linguagem da alma, então, etiopatogenia significa a origem das doenças, não é? Etio, vem de etiologia, e genia, de gênese. Portanto, então, como é que aparecem as doenças no modelo espírita, não é? Emmanuel diz uma coisa muito interessante, que é: o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Todos nós sabemos que nós somos espíritos, não é? E que temos aqui, nos apresentamos na vida através do nosso corpo físico, que reflete o nosso corpo espiritual ou perispírito, não é? Então, para a doença chegar nesse processo que é físico, antes ela passou por uma desarmonia celular e física, para chegar ao processo de doença,
porque houve antes uma desarmonia psíquica ou espiritual. Então, faz todo sentido falarmos em medicina de estilos de vida, faz todo sentido falarmos em como é que nós podemos melhorar os nossos padrões de comportamento, os nossos padrões de vida. Será que eu estou tendo um equilíbrio bom entre o que é obrigação e o que é prazer na minha vida? E quando eu falo de prazer, eu falo às vezes de coisas simples, coisas que me fazem bem. Se é passear, se é ver um pôr do sol, se é andar, se é respirar, se é ouvir uma música, se é passear com o cão, seja o que for, que me dê prazer e bem-estar. Até mesmo se for, pronto, estar numa mesa com os meus amigos, partilhando, falando, estando com os meus familiares, o que é que cada um aqui pode fazer para melhorar a sua vivência do prazer. Porque efetivamente a doença mental existe quando existe um desequilíbrio entre aquilo que é obrigação e dever e aquilo que é satisfação e prazer. E satisfação e prazer pode ser também, por exemplo, um ato meditativo, pode ser também uma prece, tudo aquilo que nos faz sentirmos bem. Pronto. Então, prosseguindo, nós temos aqui dentro desse modelo espírita ou modelo holístico, um modelo integral para nós tentarmos perceber como é que surgem então os processos de saúde e doença. Então, dentro deste modelo, nós temos... Algumas pessoas perguntam, mas e a genética? Qual o papel da genética nas doenças? Não é? Será que minha família... Tem pessoas que têm colesterol alto por uma tendência familiar. É verdade. Mas eu diria assim, se juntar essa influência genética com os fatores pessoais, ou fatores sociais, ou fatores familiares, portanto, vai ter uma maior predisposição para aparecimento da doença. Não é? Vai ter uma maior predisposição para a expressão daquela doença. Porque a genética é importante, mas não determina as doenças do nosso corpo. Não é? Nós sabemos que quando nós reencarnamos, o nosso perispírito, nosso corpo espiritual molda o nosso corpo físico e vai buscar dentro da genética do pai e da mãe aquela que vai se adequar à nossa necessidade evolutiva. Mas há os fatores também epigenéticos, ou seja, hoje em dia a gente já sabe que o nosso DNA pode ser modificado, o que não se sabia antigamente. Não é? Como é que esse DNA é modificado? Nós vimos N artigos hoje em dia que a nossa atitude mental, a nossa vivência emocional altera o nosso DNA. Ou seja, e isso são os fatores epigenéticos, e com isso a gente consegue explicar por que as pessoas têm uma maior tendência para ter uma doença física, por exemplo, um cancro, não é? Tem influência genética? Sim. Às vezes são dois irmãos gêmeos, têm o mesmo código genético. Por que um desenvolve uma doença e o outro não? Influência de quê? Influência do espírito. Porque o corpo tem a mesma genética, mas existem os fatores do desenvolvimento, existem os fatores que modificam até nosso próprio DNA. Então, isso é o que se chama de epigenética e tem sido um campo desenvolvido largamente pelas neurociências, não é? As neurociências veio trazer um fenômeno, uma compreensão interessante, que todo o processo físico também era um processo mental. E Eric Kendall, que foi o prêmio Nobel do ano 2000, que desenvolveu a neurociências, ele dizia que todos os nossos processos físicos também eram processos mentais. Isso quer dizer, isso para nós é a compreensão realmente do espírito, porque tudo que se expressa no nosso corpo físico também passa pela nossa mente. Por isso que hoje em dia a doença psicossomática é entendida, todas as doenças hoje são entendidas como doenças psicossomáticas, porque psico é aquela que vem da mente, não é? Que se traduz no corpo, que é o soma. Mas todas as doenças são doenças psicossomáticas, porque também são doenças da mente. Existem aquelas mais, vamos já dizer, que têm uma maior preponderância da influência emocional, por exemplo, as doenças de pele. E a medicina também, e a psicologia também explica isso, né? Por exemplo, quando a pessoa está muito com a baixa imunidade, muito triste, baixa imunidade, então as dermatites aparecem, portanto a pessoa fica logo com
algumas expressões na pele, que é o nosso maior órgão do corpo. Se vocês pensarem um pouco, qual é o nosso maior órgão do corpo? É a pele. E esta pele está em contato com o quê? Com o mundo exterior. Ela que medeia a relação do nosso mundo interno com o outro, com o mundo exterior. Então as pessoas, por exemplo, que têm muitos problemas de pele, habitualmente também os problemas emocionais se refletem muito sobre essa pessoa, porque elas expressam através desse grande órgão que é a pele. Então é assim que nós entendemos o processo de saúde e doença. Fatores do neurodesenvolvimento, que é os fatores desde do momento em que a pessoa é criado, que é gerado, como embrião, feto, todas as influências psíquicas da mãe, essa interação na relação precoce que influencia no neurodesenvolvimento, né? A aprendizagem da fala, tudo que envolve a primeira infância, que são os fatores do neurodesenvolvimento, né? E nós sabemos hoje que isso é tão importante que a própria psiquiatria, quando vai entender doenças mentais graves, nós procuramos sempre fatores ali no neurodesenvolvimento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma doença mental grave, ela nunca deixa de ter, nunca passa pela infância de forma incólume. Ou seja, se nós formos ver, por exemplo, uma pessoa que tem um processo de esquizofrenia, uma psicose grave, teve ali algum problema no neurodesenvolvimento, no seu processo infantil. Para nós espíritas, isso antecede esse neurodesenvolvimento, por ele que influencia esse próprio neurodesenvolvimento. Porque nós sabemos que as doenças mentais graves, muito provavelmente, não começam ali no neurodesenvolvimento, não é? Começam antes com a influência do espírito, que já tinha suas emoções desequilibradas, que já tinha esse complexo mental a nível perispiritual também em desequilíbrio. E aqui nós colocaríamos os fatores espirituais como outro grande pilar, que são as nossas necessidades evolutivas, que são os nossos fatores kármicos, que são os fatores reencarnatórios, que não poderíamos de colocar dentro desse modelo espírita como um fator muito importante para esse equilíbrio. Bem, eu falo muito e depois, se eu não olhar para o relógio, eu vou me perdendo. Então vamos aqui falar, basicamente, trazendo agora, explicando todos esses pilares. Vamos falar um bocadinho sobre a redução do estresse. E quando nós falamos em redução do estresse, nós não estamos falando, vou voltar aqui para trás um bocadinho, para pílulas, nós não estamos falando só em comprimidos, não é? E nós não estamos falando só em reduzir a nossa ansiedade através daquelas pílulas coloridas, que uma diminui uma coisa, outra diminui, uma dá mais alegria, outra dá menos ansiedade. Não é bem isso que nós estamos a falar. Porque os nossos medicamentos muitas vezes ajudam, são necessários, são muito importantes para o equilíbrio, mas nunca podem ser um tratamento único, principalmente quando a gente enxerga o espírito, né? Então aí entra os estilos de vida, entra tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, que pode ajudar essa terapêutica complementar ou psicofarmacológica para reduzir o estresse. Mas nós sabemos que muitas vezes, quando as pessoas estão em situações de estresse muito grave, é mesmo necessário atuar a este nível, porque senão ela não está capaz de receber outro tipo de ajuda, não é? Então, nós podíamos aqui falar de vários níveis de ajuda a nível do centro espírita, através do evangelho, do estudo do evangelho, através do passe, da água fluidificada que muitos de vocês trouxeram hoje para levar para casa, porque vai ali um auxílio espiritual também. E da própria espiritualidade na redução do estresse, porque nós já vimos que aqueles estudos mostravam que quanto mais a pessoa busca essa via espiritual, melhor lida com a ansiedade propriamente dita, não é? Mas esse estresse, que é comum a todos nós e só aparece, muitas vezes as pessoas só pedem ajuda quando chegam à situação de pânico, não é? E o que é o pânico? O pânico é aquele momento, é aquela ansiedade que virou fobia, a fobia que virou pânico. É aquela sensação de
quase morte iminente, quase sensação de que vai morrer no momento a seguir, que não é capaz de lidar com os sintomas que sente, porque o coração começa a bater. Portanto, a pessoa perde o domínio de si próprio, ou até pode até não se reconhecer em si mesma, não é? Então, quando entra em pânico, há uma ruptura na regulação emocional, então a pessoa pede ajuda. Portanto, e é muito interessante perceber que esse estresse, portanto, que tem uma resposta fisiológica, é extremamente deletério para a nossa saúde física. Por exemplo, quem tem uma perturbação de ansiedade grave vai causar, ao longo do tempo, uma perda de memória, uma perda da atenção, uma perda da concentração. Então, as pessoas que estão vivendo um estresse muito grande, esse estresse pode ser um estresse muito violento e pontual, e ainda mais grave se for um estresse, mesmo que não seja muito grave, uma situação de vida muito grave, mas mais prolongada no tempo, né? Então, vai perceber ao longo do tempo que não consegue se concentrar bem, vai ler uma página de um livro, tem que reler essa página do livro porque não reteve nada. Não é capaz de se concentrar numa palestra 5 minutos, né? Porque já está com a cabeça no outro lado qualquer. Não é capaz de assistir uma aula porque efetivamente não consegue concentrar-se em nada. E existe uma atrofia numa área do cérebro que se chama hipocampo, que regula a concentração, a memória e a atenção. Portanto, então, para nós vermos como isso é realmente deletério para a nossa saúde física e para a nossa saúde emocional. E quando nós falamos de estresse, nós não estamos falando somente em situações pontuais. Por exemplo, podem ser situações significativas da vida da pessoa, por exemplo, a situação de divórcio, que seja difícil, pode ser acontecimentos traumáticos, por exemplo, um acidente, pode ser uma situação de guerra, por exemplo, eu lembro-me que no início da guerra haviam pessoas que vinham para a consulta porque não aguentavam ver aqueles relatos de guerra na televisão, porque ficavam num estresse imenso, ou ficavam a pensar que em qualquer momento aquilo ia explodir, se tornar a Terceira Guerra Mundial, não é? Ou até mesmo na pandemia haviam pessoas que aumentou o estresse de uma forma enorme, porque pensavam que iam contrair o vírus e iam desencarnar, não é? Então podem ser eventos de vida traumáticos, podem ser eventos significativos e podem ser inclusivamente situações crônicas que as pessoas vivem com dificuldade em lidar com elas. Por exemplo, uma estrutura familiar difícil, um casamento complicado, uma relação profissional perturbadora, ou até mesmo um processo de doença, por exemplo. Há pessoas que estão com a doença física e depois têm imensa dificuldade em lidar, por exemplo, com a aceitação de uma doença. Há pessoas que não podem falar no nome de um cancro, porque é aquela doença, não conseguem nem verbalizar, nomear a sua dificuldade, não é? Então, todas essas dificuldades nossas, que são comuns, podem ser ameaças reais, frutos de situações reais, ou ameaças até criadas pela nossa mente, que tomam uma dimensão muito grande e acabam por tolir a nossa liberdade. Quando nós não temos liberdade, nós não temos também saúde mental, não é? Então, como nós vimos, o estresse pode ser multifatorial. Uma situação que me estressa hoje, de uma forma que me cria ansiedade hoje, de uma forma intensa, pode, em outro momento da minha vida, não me criar essa situação de estresse e ansiedade intenso, se eu for desenvolvendo com essas próprias situações mecanismos para lidar melhor, ou mecanismos de coping para lidar melhor com essas próprias situações. Então, depende dos fatores ambientais e também depende dos fatores individuais. E quando falamos do estresse, nós aqui colocamos várias dimensões, a dimensão do corpo, a dimensão da mente, o do comportamento e das emoções. Portanto, e cada pessoa visualiza, ou cada pessoa sente isso de uma forma diferente, não é? Ou seja, então, há pessoas que têm, quando estão com muita ansiedade, tem o quê? Dor de cabeça, né? É um sintoma assim,
E às vezes é o que leva as pessoas a procurarem um médico, atenção. Quantas pessoas têm? Eu estou tendo dor de cabeça frequentemente ou diariamente, não é problema ocular, não é sinusite, não é problema de vistas, não é nenhum. Então vão perceber que estão sobre uma forte tensão emocional, sobre uma grande ansiedade e parece que tem um capacete na cabeça que não conseguem lidar, acordam a se sentirem mal. Então, podem diminuir a imunidade, a ansiedade diminui a imunidade, pode causar mais infecções, sem falar dos músculos tensionados. Quando a gente está tenso, nós estamos, nosso sistema simpático, que é o que nos prepara para a luta, para a guerra, para as reações rápidas, está super ativado. E por isso é que depois vai causar o pânico. Então, nós temos com o corpo tensionado, que pode causar fadiga, cansaço, distensões musculares, falta de ar, e até mesmo aquela situação mais crítica do pânico. Por quê? Porque o nosso sistema simpático, que regula a nossa tensão arterial, que regula a nossa frequência cardíaca, por exemplo, quando as pessoas estão em estresse e ansiedade grave, elas têm o sistema simpático ativado e a nossa frequência cardíaca aumenta, nossa tensão arterial tende a aumentar, é mais frequente ter hipertensão, as nossas mãos suam mais, nós ficamos com sudeira. Se eu estivesse aqui muito ansiosa em fazer essa palestra, eu estava aqui com o coração a bater, a suar. Portanto, são reações físicas que refletem esse estado emocional, mas que ao longo do tempo podem ir deteriorando a nossa saúde física. Portanto, a nível mental, são as pessoas que têm os pensamentos ruminativos, a ansiedade causa uma preocupação excessiva. Preocupar é bom, mas preocupação, como o nome diz, é uma pré-ocupação. Então, eu estou a ocupar a minha mente, se calhar, com alguma coisa que, se no tempo certo, eu saberia resolver. Eu estou a antecipar negativamente algum problema e trazendo este problema para o meu dia a dia, para a minha realidade. Portanto, causa, por exemplo, pesadelos, negatividade e muitas vezes decisões que não são as melhores, porque nós não temos aqui, quando estamos muito ansiosos, a maior capacidade de encontrar uma solução mais viável para os nossos problemas, não é? Alterações comportamentais, muitas vezes isso é muito comum, né? E algumas pessoas vão lembrar de alguém que isso aconteceu, estão com problemas e vão se refugiar aonde? No álcool. O álcool é ansiogênico. A gente sabe de todos os problemas que o álcool pode causar. Ou o tabaco. Existe coisa mais aliviante para quem tem ansiedade? Não quer dizer que seja bom, é péssimo. Mas as pessoas recorrem. Por quê? Porque alivia rapidamente. Então, que tipo de soluções nós podemos trazer para o nosso corpo, sabendo nós, né, que esse corpo que nós temos nos é dado, né, nesta oportunidade reencarnatória, para fazermos o melhor para ele, porque efetivamente ele é reflexo também do que existe dentro de nós, né? Traduz o nosso perispírito, a nossa saúde mental. Então, em vez de recorrer, por exemplo, ao álcool, ao fumo, a outras drogas, tanto que seriam soluções fáceis, também há outras alterações comportamentais, como, por exemplo, está ali, as pessoas refletem logo na falta de fome, na falta de apetite, né? E também a insônia, por exemplo. A insônia, o sono é tido como um termômetro para as doenças mentais, né? Quando nós estamos a dormir mal, isso é o primeiro sintoma de que algo não está a correr bem em nós. Se nós estamos a antecipar com muita ansiedade o futuro, normalmente as pessoas muito ansiosas vivem no futuro, não é? Vivem a antecipar negativamente o futuro. Então, a primeira coisa a ser perturbada é o sono. A pessoa vai dormir e não consegue conciliar o sono, não é? As pessoas que estão muito deprimidas estão ruminativas também, mas estão no passado, a ruminar o que aconteceu. Então, as pessoas com depressão têm mais tendência a isto. Vão dormir e estão a pensar no que aconteceu, não é? Pronto. Então, é preciso ter um equilíbrio todos esses setores para não entrarmos nessa questão da ansiedade, que seria um desses pilares que estariam claramente relacionados com a nossa saúde mental. No campo emocional, obviamente, nós temos aqui a apatia, apatia, que é aquela falta de vontade, a falta de coragem, a falta de energia física, o aumento da irritabilidade, aquela sensação de que não tolera mais
uma gota d'água no nosso oceano emocional, não é? É aquela dificuldade de lidar com a frustração. Parece que se alguém lhe frustrar, você explode. Portanto, é quando a nossa capacidade de regulação já está no nosso limite. Portanto, e passando a seguir, nós teríamos então este gráfico que eu trouxe aqui, porque eu acho que já é bastante antigo, mas eu achei interessante, porque todos nós, quando somos levados, somos chamados para reagir face ao estresse, há uma fase que nós chamamos de alarme. Essa fase de alarme é aquela fase em que o indivíduo se prepara para lidar com o problema através da libertação de algumas hormonas, da adrenalina, e tem o objetivo de nos capacitar para enfrentar um problema. Então é a nossa primeira reação, é a nossa primeira atitude. Depois é uma fase de resistência, que o corpo resiste, aguenta, que tem a ver com o quê? Com aquilo que nós já falamos há pouco, que é a nossa resiliência. Mas depois, de um certo limite, nós temos uma fase de exaustão, ou seja, há pessoas que acham que aguentam tudo a vida inteira, suportam os problemas todos a vida inteira, é o pilar de uma família a vida toda. No final da vida, ou em algum momento dela, sente que não aguenta mais, está exausto. E essa fase de exaustão significa isso, a pessoa aguentou tudo, mas ninguém é de ferro, não é? E há um momento em que a pessoa passa da fase de resistência para a fase de exaustão. E nessa fase de exaustão acontecem os ataques de pânico, as doenças psicossomáticas de uma forma mais clara, são aquelas, apesar de todas as doenças hoje em dia serem consideradas psicossomáticas, há doenças mais claramente relacionadas com nossas emoções, que são os distúrbios gastrointestinais, por exemplo, a hipertensão, são as doenças autoimunes, quando o nosso próprio corpo começa a agredir-se a si próprio. Então aparece uma doença autoimune, aparece um cancro como reflexo, como uma forma de linguagem do nosso próprio sofrimento emocional. E depois a gente pergunta, por que que meu Deus me deu esse karma? Por que que eu estou a sofrer isto? E efetivamente é uma forma de jogar para o nosso exterior, de nos vitimizar, de culpar a Deus ou a vida pelos nossos infortúnios, quando na realidade nós nem percebemos, somos nós que criamos a nossa própria realidade, não é? O burnout, que é a síndrome de exaustão, não é? Portanto, e é muito importante pensar isto, porque Portugal é um país maravilhoso, os portugueses são maravilhosos na sua capacidade de resiliência, mas na Europa é o segundo país com mais problemas mentais. Portanto, então vamos pensar nisso de uma forma pessoal, individual e também coletiva, porque a nossa saúde física, mental, pessoal, individual, depois interfere na nossa saúde coletiva, porque se eu não estou bem no meu ambiente de trabalho, eu vou influenciar os meus colegas de trabalho. Se eu não estou bem na minha família, eu vou influenciar a minha família. Se o meu núcleo familiar não está equilibrado, eu vou influenciar a comunidade onde eu vivo, né? E assim sucessivamente. Dessa mesma maneira, nós podemos ser vetores de saúde mental. Se eu estou bem, por exemplo, se eu chego alegre no meu trabalho, se eu sou simpática com as pessoas com quem eu vivo, portanto, essas pessoas também vão se sentir melhor. Ao contrário, também é verdadeiro, não é? Então, todos nós que temos essa consciência podemos ser vetores de saúde, vetores da promoção de estilos de vida mais saudáveis, vetores de felicidade, promotores dessa saúde emocional. E isso nós chamamos de savoring. Portanto, todo mundo já ouviu falar de coping, que são aqueles mecanismos adaptativos focados nas emoções. Quando nós conseguimos copiar, quando nós conseguimos reproduzir respostas mais saudáveis. E nós temos o que nós chamamos de savoring, que é justamente o focar a atenção no nosso presente e naquilo que nós podemos fazer em cada momento para nos sentirmos melhor. E é esse convite que eu faço a cada um de vocês, porque os mecanismos de coping já são estudados, já se falam, por exemplo, a meditação, a atividade física, a leitura, o respirar, ter um animal de estimação, ouvir música. Portanto, todos são mecanismos já adaptativos a situações de estresse.
E o savoring, que é essas estratégias de sentir-se bem em cada momento e como se fosse uma gotinha d'água no nosso copo que vai assomando para que nós possamos nos sentir melhor. Então eu coloquei aqui somente algumas estratégias, que é partilhar com o outro. Muitas vezes, quando nós nos sentimos sozinhos na nossa dificuldade, se nós somos capazes de partilhar com alguém a nossa dificuldade é dividida. A gente sente que há alguém que nos ouviu, que é capaz de estar conosco no nosso sofrimento. E muitas vezes a gente não faz isso por vergonha, a gente não faz isso por medo, a gente não faz isso porque acha que vamos nos... Hoje eu vi isso, que a pessoa vai se fragilizar, não é? Então, é não ter medo dessa fragilidade, porque todos nós podemos ser frágeis em algum momento, porque todos nós sofremos, porque todos nós temos dificuldades. Nós estamos num barco comum, que é a vida. E o sofrimento faz parte dela. E como é que nós podemos lidar melhor com esse sofrimento? Como é que nós podemos ser felizes, apesar do sofrimento que existe na vida de cada um? Seja porque tem uma doença na família, seja porque tem uma pessoa com doença grave, seja porque aconteceu uma perda de um ente querido, seja porque perdeu o emprego, faz parte da vida o sofrimento. Porque essas vicissitudes é que nos conclamam ao crescimento espiritual, né? Então, sabermos valorizarmos a nós próprios, porque nem sempre nós temos a felicidade de nascermos num berço em que as pessoas nos reconhecem, que as pessoas realmente demonstram esse afeto. Então, antes da gente esperar que o outro nos dê isso, vamos dar a nós próprios. Será que eu estou a cuidar de mim? Me achar bonita, me achar uma pessoa agradável e fazer por isso com os outros, valorizar as minhas competências. Quer dizer, tem pessoas que se acham literalmente incapazes, então vamos valorizar o que a gente tem de bom, o que a gente aprendeu na vida, o que a gente pode dar ao outro, né? Essa expressão comportamental e, sobretudo, no final, e para ser assim um bocadinho mais rápida, ter pensamentos otimistas e o sentido da gratidão. Porque o primeiro movimento de gratidão que nós temos que ter todos os dias é estarmos vivos. O primeiro momento de gratidão que nós temos que ter neste nosso dia a dia é termos a oportunidade de estarmos aqui entre nós, reencarnados, fazendo esse processo de aprendizagem. Há bocado o Lucas disse uma coisa interessante, que às vezes aqui, quando não é dia de festa, tem aqui uma ou duas pessoas. Mas ele não falou do mundo espiritual. Porque se aqui nós estamos com essa sala cheia hoje, podemos imaginar que a nível espiritual tem aqui 3 vezes mais, 4 vezes mais do que aqui estamos. E isso é uma realidade para nós, não é? Portanto, somos hoje aprendizes e no mundo espiritual também vamos ser, porque nós também aprendemos e nós também evoluímos no plano espiritual, mas temos a felicidade de pôr isso em prática aqui, neste momento presente, aproveitando a nossa reencarnação. Então, aquilo da gratidão, ou seja, é um exercício de todos os dias, de todas as horas. Temos que ser gratos pela vida, gratos pela nossa aprendizagem, gratos pela família que temos ou pela família que não temos, porque também é fator de aprendizagem. Gratos pelo amor que recebemos ou pelo desamor que recebemos também, porque também é fonte de aprendizagem. Portanto, e agora vimos o que é que nós podemos fazer na prática para melhorarmos. Isso são exercícios que todos nós podemos fazer no dia a dia. Portanto, quando eu falo aqui, por exemplo, um mantra, não é somente, não estou querendo dizer que nós vamos todos agora aqui aprendermos mantras indianos, não é isso. Mas uma palavra, uma prece, uma repetição. Por que nós repetimos tantas vezes as coisas negativas? As nossas coisas negativas são mantras também negativos. Então vamos repetir coisas boas. Um bom dia pode ser um mantra. Uma música que a gente gosta pode ser um mantra, não é? O desenho, quando eu me sentir estressada, vamos desenhar, vamos colocar para fora, vamos expressar nossas emoções. Antes de dormir, fazer uma imaginação guiada. Imaginar que eu vou acordar de manhã, vou acordar saudável, com energia positiva, com a vontade de viver todos os dias, a encontrar pessoas e ser simpático com essas pessoas. Vamos visualizar isto. É o que a gente chama de visualização ou imaginação guiada. As técnicas de Mindfulness, que é a concentração no presente. Vamos viver o nosso presente, focando no presente, tendo consciência, focados na nossa realidade vivida e atual, trazendo para a nossa realidade essa consciência mais ampla de quem é que eu sou, aonde eu estou, com quem eu estou,
como é que eu posso partilhar, como é que eu posso ser uma pessoa melhor. Isso serve para todos os nossos ambientes, que é dentro da família, que é no nosso trabalho, que é na nossa vizinhança, com quem a gente se encontra no meio da rua. Às vezes a gente vai no meio da rua e alguém faz uma asneira no carro, a gente na buzina. Onde é que está a minha tolerância para tolerar o erro do outro? Será que o outro que está a conduzir mal está no seu melhor estado? Não é? Será que aquela pessoa que me respondeu mal ao balcão está no seu melhor dia? Portanto, vamos ter paciência, tolerância, nos colocar no lugar do outro. A nossa capacidade de ser resiliente também tem a ver com a nossa tolerância em relação ao outro, não é? Porque hoje é o outro que não está bem, amanhã posso ser eu também. E se encontrar uma pessoa amiga que me escute, que me veja, que escute o meu sofrimento, que perceba que eu não estou bem, se calhar eu vou ficar contente com isso, vou ficar mais acalentado com isso, não é? Então, como eu disse, o Mindfulness é prestar atenção de uma forma particular, intencional, no presente e sem julgar. Portanto, essa parte é muito interessante, porque nós somos treinados em julgar o outro. Nós somos treinados em julgar mal, não é? Portanto, dizer, olha para aquela pessoa, fez essa asneira, olha para aquele dali, parece um não sei quem. Pronto. Ter atenção, estar presente, estar focado, sem um processo de julgamento, o que é extremamente difícil. Porque nós estamos constantemente a fazer pré-julgamentos, não é? E que tem a ver com o quê? Com a nossa intencionalidade, tem a ver também com tudo que a gente aprendeu. E eu vou passar adiante, porque ainda tem algumas coisas interessantes para falar para vocês. Portanto, então, quando a gente fala em meditação, nós não temos a falar em fazer cursos de meditação. Nós não estamos a falar em fazer cursos de orientais para aprendermos a meditar. Existe a meditação ativa, existe, por exemplo, até uma própria dança pode ser um ato meditativo. A forma mais fácil de meditar é a contemplativa. Por exemplo, eu posso contemplar a natureza, isso é um processo meditativo. E está mais do que comprovado que esses processos de meditação acalmam o nosso cérebro, estabilizam as nossas emoções e, por conseguinte, nos traz saúde e bem-estar. Podemos concentrar na nossa respiração, perceber as nossas sensações, e isso também é mindfulness, apreciar os sons, os nossos pensamentos e acalmar as nossas emoções. Então estamos a falar disso, que é uma ferramenta útil justamente para quê? Para desenvolver a nossa inteligência emocional. Vou focar aqui rapidamente mais alguns aspectos que eu acho interessante e que efetivamente tinha que trazer para essa abordagem, que é o mindfulness, ou seja, a atenção focada na nossa realidade, a atenção focada no nosso momento presente, que é, de fato, aquilo que nós podemos perceber do nosso momento, não é passar ao ato em atitudes sem pensar, é fazer as coisas com consciência e com foco, e perceber que, para nós percebermos o todo, temos que ver as partes, e vice-versa. Para ter noção total das partes, temos que também contemplar o todo. E isso é o que chama-se de Gestalt, que é uma ferramenta terapêutica que nos ensina que, para nós termos a noção do todo, nós temos que também olhar para as partes. Então, face aos nossos problemas, e vamos aplicar isso no nosso dia a dia. Quando nós temos um problema e quando nós conseguiremos solucioná-lo, nós temos que nos colocar de longe, apreciar o todo, para vermos as partes também. E é importante que a gente perceba as partes para que a gente possa ter uma noção completa dos problemas e também ter uma solução mais acertada relativamente a elas. E isso é muito interessante. Por exemplo, se nós formos ver este primeiro desenho, nós vamos ver quem? A cara de um senhor, não é isso? E aqui a senhora. Mas há muito mais para ver. Então, no nosso dia a dia, quando nós apreciamos uma realidade, há muito mais do que um simples olhar pode enxergar. Por isso, aquela ideia anterior de não julgar. Porque há muito mais que nós podemos ver numa situação do que aquilo que aparentemente nós olhamos. Quem quer arriscar e me dizer quantos roxos veio naquela árvore? 11. 6? 7? 11. Tem gente que já viu 11. Eu também apostaria no 11. Alguém não viu os 11? Alguém não viu?
Quem viu os 11? Quem viu os 11? Quer vir cá mostrar? Quer vir cá mostrar? Mostra lá os 11. Alguém quer vir cá mostrar os 11 rostos? Lucas, viu quanto? 10. Quem viu 11? Vá lá mostrar, senhora. Deixa de vergonha. Aqui não há acertos nem há erros. Atenção, vejam bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem, são 11 rostos. É engraçado. E isso é muito interessante, por quê? Porque não há respostas erradas. Atenção. E vamos ver uma coisa que é muito interessante, que a gente aplique isso na prática. Quando as pessoas, isso tem a ver com a nossa capacidade de escutar o outro, de solucionar os nossos problemas. Se a gente vê uma realidade, a gente encontra uma resposta, né? 2. Não está errado, mas não é só isto. Então outra pessoa, não, eu encontro mais 2, 4. Está errado? Não, mas tem mais qualquer coisinha. Então vamos nos afastar, vamos nos distanciar muitas vezes para ver melhor. Portanto, o não julgamento tem a ver com isto. Não está errado ver 2 nem ver 4. Existem 11 rostos, então vamos ver um bocadinho mais, certo? E aqui, o que é que vocês veem nessa imagem? Uma velha? Quem vê uma velha? Quem vê uma velha? Olha, quem vê uma velha põe o dedo no ar. E quem vê 2? Não, quem vê a velha. E quem vê a jovem? Muito bem. Mas podemos ver as duas coisas, certo? Dependendo de como nós olhamos. Portanto, então vamos lá. Agora também é uma realidade. Há pessoas que têm imensa dificuldade de ver a velha. Há pessoas que têm imensa dificuldade de ver o novo. Isso tem a ver com o quê? Com o nosso olhar. Ou seja, tem a ver com a nossa intencionalidade. E em psicopatologia a gente estuda muito isto, que é, o que é que me chama a atenção? É a velha, que está aqui a boca, aqui a penca do nariz, certo? Toda a gente viu a velha? Aqui está a boca, aqui está o nariz da velha, certo? E a boca, e aqui com um cachecol. Pronto, então, vejam bem, o meu olhar vai diretamente para a velha porque tem a ver com a minha intencionalidade, que é, no dia a dia, na vida, o que é que me chama atenção? Eu posso passar por 1000 pessoas e vão me chamar atenção. Por que é que ela me chamou atenção? Tem a ver com o meu olhar, com as minhas experiências, com aquilo que me toca a mim. E quem viu a jovem? A jovem está aqui, uma carinha esguia, não é? Aqui o queixo, aqui a sobrancelha, aqui o cabelo e aqui a penugem, certo? Portanto, pode ver, as pessoas podem ver a nova e podem ver a velha, só que há pessoas que não conseguem ver uma e só conseguem ver a outra. E isso tem a ver com a nossa consciência, tem a ver a nossa atração perante as coisas. Eu vou dar mais um exemplo e vou passar adiante rapidamente, porque eu não queria deixar de vos falar sobre isto. E a psicologia nos chama para essas realidades. Por quê? Porque nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia, nos nossos problemas, não é? Ou seja, a Gestalt nos mostra isto. Então vamos ver o fundo. Ou seja, se eu vejo o fundo dessa figura, eu vejo o quê? Uma taça. E se eu vejo a forma, eu vejo duas caras uma em frente à outra, não é verdade? Então o que é que está certo? São as duas coisas, mas para eu ver o fundo eu tenho que ver a forma, não é? Ou seja, se eu quero ver a forma eu tenho que ver o fundo, desfocar o fundo. Então para onde a nossa atenção se dirige, nós somos capazes de decifrar a realidade. E a realidade pode ser duas. Então, quando eu estou discutindo com o meu colega de trabalho, não, você está errado, porque quem está errado sou eu. Se calhar as duas verdades são certas, porque cada um está a olhar para um lado da verdade, não é? E o mesmo caso aqui. Se nós olharmos para o fundo, nós vamos ver o quê? Uma lua gigante. Se olharmos para a forma, vamos ver o quê? Um casal, certo? Ou vemos ainda mais o quê? Uma caveira.
não é? Então, a depender de como os olhos, aqui está a caveira, os olhos, aqui a boca, não é? Portanto, então depende de como nós olharmos as coisas, são chamadas figuras ambíguas, e as realidades também são ambíguas, não é? Então, o que para mim é uma verdade pode ser errado, e na verdade nós dois estamos certos. Então, vamos ser mais tolerantes com aquele que está ao nosso lado. E isso traduz e é muito importante para o nosso núcleo familiar. Porque é no nosso núcleo familiar onde é o palco das nossas maiores dificuldades. Na nossa família, normalmente, é onde nós resgatamos as nossas maiores necessidades kármicas. É com as pessoas que estão mais próximas de nós, não é com a pessoa do nosso trabalho ou com o vizinho. É onde a gente tem os maiores problemas. Portanto, na realidade, é no nosso núcleo familiar onde a gente tem que exercitar mais essa capacidade de nos regular emocionalmente, não é? Então, e por fim, eu vou só mostrar esta, porque essa eu tinha que trazer também. Então, isso aqui é o quê? E aquilo? Então, isto é uma porta, se for visto nessa posição, mas é a mesma figura e é o mesmo quadro. Vejam bem. E se for visto assim, é o quê? É uma praia, não é? Mas dificilmente uma pessoa que nunca viu o mar chegaria ali e dizia que aquilo ali era o mar. Então, a nossa realidade, a nossa percepção da nossa realidade é uma interação entre a informação que nós recebemos e a nossa experiência subjetiva. Não é? Ou seja, é uma interação entre aquilo que nós nos apercebemos ou somos capazes de apreender na nossa realidade e aquilo que nós trazemos enquanto experiência pessoal, subjetiva, e aí eu incluiria e reencarnatória, certo? Pronto, então só para finalizar, eu vou passar aqui, isso aqui dava muito panos para manga, mas é isso. Os objetivos da medicina de estilo de vida é procurar que nós tenhamos uma vida mais saudável, mais flexibilidade mental, porque nós podemos dizer que efetivamente a saúde mental tem a ver com a nossa flexibilidade. Se nós somos muito rígidos, tudo que é muito rígido quebra. Portanto, se nós somos flexíveis, nós temos maior capacidade de nos adaptar. E a vida é um esforço constante de adaptação. Portanto, todos os dias, em todos os momentos, por exemplo, nós nos adaptamos, está frio, nós vestimos um casaco, nós somos mais resilientes, fica mais desconfortável, está muito calor, portanto, temos um colega de trabalho novo, portanto, temos que nos adaptar, temos um novo elemento na família, temos que nos adaptar, então um esforço adaptativo, não é? E para isso vale a pena exercitar o relaxamento, o bem-estar através da música, vou passar rapidamente da respiração, do treino da mente, nos pensamentos positivos, vou ter que passar rápido, na descontração muscular, portanto, e efetivamente vamos parar aqui um pouquinho no pensamento positivo, porque todos nós somos muito treinados a ver naquelas figuras tudo que é negativo, tudo que é feio, tudo que está errado. Vamos procurar treinar, ver mais positivamente a vida, ver mais positivamente os acontecimentos, agradecer as coisas boas que nos acontecem, avaliar mais racionalmente cada pensamento quando ele surgir, portanto, e efetivamente pensar em um momento, em cada problema, um de cada vez e no momento presente. Se calhar amanhã, quando eu dormir sobre o assunto, eu vou saber resolver isso de uma forma mais positiva, mais acertada, se eu tiver com menos ansiedade. Portanto, é quase acabar, não é? Eu vou voltar aqui a Emmanuel, que dizia que a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes é necessária a contribuição das moléstias, das doenças a nível físico. Então, quando aparece a doença e aparece o desequilíbrio, vamos ver também como um caminho de reorganização da nossa vida, reorganização da nossa existência, por mais que nos cause dor. Mas a dor é inerente à vida. Portanto, vamos vê-la como um caminho de resgate, um caminho de evolução. E para finalizar, e já falei demasiado, vamos tentar então buscar com aquele sétimo pilar, não é? Esse combater a doença do século, que é a depressão, a doença do vazio, não é? Do vazio existencial por falta de motivação. Então nós temos principalmente esse pilar para nos ajudar a combater essa doença do vazio.
E isso eu trago novamente aquela figura que eu achei muito interessante, são paraquedistas a se lançarem, não é? No vazio, mas em conjunto parecem que têm um objetivo. Portanto, todos nós que buscamos a espiritualidade juntos, temos esse objetivo de sermos melhores, de sermos pessoas que em conjunto vamos fazer melhorar o mundo individualmente, não é? Então, o indivíduo é ativo na construção de um mundo interior mais equilibrado e, consequentemente, de uma coletividade mais equilibrada, de uma sociedade mais equilibrada e mais justa. Nós todos somos convidados à construção dessa sociedade mais humanizada, com os nossos valores cívicos, com os nossos valores espirituais. Todos nós somos muito responsáveis por promover esses estilos de vida mais saudáveis nas nossas próprias vidas e trazer e pensar individualmente o que eu posso fazer por mim hoje, aqui e agora, né? Conscientes do nosso papel social, que inclui o nosso papel familiar, né? E também coletivo, porque todos nós unidos podemos fazer a diferença, e por fim, responsáveis por termos uma vida com mais sentido, trazendo este 7º pilar da espiritualidade integrado na promoção da nossa saúde e do nosso bem-estar. Muito obrigado pela vossa atenção, espero ter sido útil e que cada pessoa leve essa sementinha para casa para pensar em como pode viver melhor, em como pode trabalhar mais para ser mais feliz, mesmo tendo pouco, mas sentindo que já temos muito, que é podermos estarmos vivos, encontrarmos pessoas que pensem como nós e podermos ser mais felizes. Fiquem com Deus. Obrigada.